Olá, meu nome é Pedro Camargo. Eu vou estar aqui com vocês nesse módulo de neurobiologia e neurovendas. Eu sou autor de vários livros na área de neuromarketing, um publicado na Europa e 4 no Brasil. Então trabalho com isso há 13 anos e tenho o maior prazer de estar aqui com vocês, com a IBN, para explicar direitinho como funciona o cérebro do seu comprador, do seu consumidor, e o seu também, tá? Explicar para você como é que funciona o seu cérebro no ato da venda, no ato da persuasão, no ato de você negociar com alguém. Nós vamos conversar aqui sobre duas áreas. Uma é a neurobiologia, que eu vou explicar para você todos os sistemas do organismo que influenciam no seu comportamento econômico, e a outra é neurovendas, onde a gente vai entrar a fundo conversando sobre venda. Vamos lá? Prazer então ter você aqui. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês é uma implicância que eu sempre tive, que é como você estuda um ser biológico sem entender de biologia. E é assim. A economia faz assim, a administração faz assim, o marketing faz assim, não estuda a biologia. Mas o ser que você está estudando é um ser biológico. Vamos entender, é mais ou menos como se você fosse um engenheiro e não entendesse de cimento. Não entendesse de aço, que o aço se expande quando a temperatura muda, e você não entendesse disso. Então você não pode ser engenheiro, querido. Vamos entender uma coisa, como é que pode você estudar um ser biológico sem entender de biologia? Porque o ser humano é um ser biológico, é físico-químico. E você não entende de biologia? Você só estuda a área de ciências sociais? Não dá mais. Se você quer entender a motivação humana, você vai ter que entender de biologia. Imagina você estudar uma planta. Você tem que entender de botânica. Você tem que entender de biologia para dizer, sim, entendo essa planta. Se você vai estudar um animal, você tem que entender de zoologia e biologia também, além de etologia, para entender o comportamento animal. Agora me explica uma coisa. Como você estuda o ser humano sem entender de biologia? Foi assim que eu comecei a estudar a biologia aplicada ao comportamento econômico e de consumo. Foi assim que eu comecei a pensar nisso, porque me implicava muito, né? É como se você tivesse uma ação, por exemplo, de marketing. Você tem uma ação e uma reação. Só que entre a ação e a reação tem um cérebro, tem um organismo. Então como é que você pode dizer, olha, eu fiz essa ação e gerou isso, se você não olhou essa parte aqui? Como se processa, como a informação entra em mim, como a informação sai de mim. Eu falo muito e vou repetir várias vezes para vocês vão perceber que o estudo do comportamento é feito pela sociologia, antropologia e psicologia. Agora, o estudo do comportamento é difícil. Por quê? Porque ele muda. Comportamento muda de tempos em tempos, o comportamento muda de pessoa para pessoa, cultura para cultura, religião para religião, região para região, e até a mesma pessoa muda de comportamento. Agora, a motivação não muda, ela é biológica, porque ela é físico-química, está interna. E vamos deixar claro outra coisa. A psicologia fala de motivação externa, extrínseca e intrínseca. Isso não existe. O que existe é provocação ambiental. E a motivação está dentro de ti. Então não existe motivação externa, né? Faz-se muito, faz palestrinhas groselhas, vamos imitar galinha, vamos bater palminha, não adianta nada essa merda. Nada, nada, nada. Por quê? Porque a motivação é interna. E é isso que você vai passar a entender hoje. Como a criatura, o seu consumidor, o seu comprador, age. Como ele é motivado. E tem uma coisa muito bacana, gente. A biologia, ela traz padrões. Coisas que as ciências sociais não conseguem. No entanto que o comportamento está sempre tentando adivinhar como é que vai ser o comportamento. A biologia não. Nós temos um padrão que você vai aprender também, nós temos um padrão de comportamento ancestral. Então você consegue prever como é que a pessoa vai agir. Tá bom? Então eu quero que fique claro para você que a partir de agora, todos nós vamos ter que começar a entender como é que funciona a biologia. E a biologia é física e química. E o seu organismo, você vai entender que ele é físico-químico. Então você só consegue mudar, influenciar uma pessoa, fazer agir, se você trabalhar com a física ou com a química. Fora isso, é chute, não tem como.
tá? As pessoas me falam, ai Pedro, mas uma coisa é o ambiente social e cultural, né, que é externo, outra coisa é o ambiente biológico. Primeira pergunta que eu te faço, por que o ambiente externo não é biológico? Não são seres biológicos que estão no ambiente externo, o ar não é biológico. Ah, tá. Então como é que você separa as coisas? Né? Tudo é biológico. Quando você fala, olha, ciências sociais, é biológico, porque nós só somos sociais porque nós somos seres biológicos. Criaturas que vivem em bando. Nós somos criaturas de bando. É da nossa espécie. Por isso nós somos sociais. E aí você fala, mas e o cultural? O cultural, gente, é feito por que órgão? Pelo cérebro. O cultural é a transmissão de informação de uma pessoa para outra, de um organismo para outro. E não pensa que é só você, não. Leão transmite cultura, tá? A leoa ensina o leãozinho a caçar. Então cultura não é do humano. Né? Nós temos essa petulância, né? Nós nos intitulamos a maior criatura, a melhor criatura que existe no universo. Isso é uma bobagem imensa. Talvez nós sejamos a pior criatura que existe nesse universo. Porque nenhuma criatura acaba com o nicho ecológico dela. Nós estamos acabando com o mundo. Um leão não acaba, uma zebra não acaba. Né? E olha só que curioso, né? Me desculpe se você é religioso, mas a gente se diz imagem e semelhança de Deus. Olha a cara de pau. Por que Deus não é parecido com uma hiena ou com uma zebra, é parecido com você? Faz sentido isso? Né? De tão petulante. Isso chama-se antropocentrismo. Nos colocarmos no centro da história. Nós somos a melhor criatura. Não. E vocês vão ver também que nós não somos essa criatura evoluída que a gente acha que é, porque na evolução a gente coloca lá em cima o ser humano. Você vai perceber que não somos. Né? Você, quando ficou bípede, né? Quando criaturas, até antes da nossa espécie ficou bípede, e nós ficamos bípede a partir deles, você tem um sistema de absorção de ar e de comida que é a coisa mais maluca do mundo. É uma coisa assim, é uma adaptação possível. Todo animal quadrúpede, ele tem dois caninhos. Um vai a comida e o outro vai o ar. O seu não. É uma portinha assim, ó. Respira, come, ui, respira, come, come. Pronto, você pode morrer de amendoim. A única criatura no mundo que pode morrer de amendoim é você. E eu também. Então isso é uma criatura perfeita? Nós vamos ver que o cérebro não é perfeito. O cérebro é uma adaptação possível. Então é sobre tudo isso que nós vamos conversar em biologia, tá? Mas nós temos essa petulância, então assusta um pouco quando eu falo de somos físicos, químicos, né? E até um processamento cerebral tem muito desejo de achar que existem outras coisas, né? Essas crenças todas, né? Então joga na mão de Deus, joga para o universo, põe na mão de Deus. Não! Pega na tua mão, querido. Pega para ti, porque você é um ser físico-químico, você tem como se mudar. E você tem como mudar outra pessoa, persuadir e convencer outra pessoa. Então, nós somos sociais e culturais porque nós somos biológicos. Simples assim, tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam a partir do início, a partir de agora, é que a neurociência tem estudado o cérebro num potinho. Eles estudam só o cérebro e a reação cerebral. Só que o neuromarketing e a neurovendas e todas as ciências ligadas a ela, né, essas novas ciências, elas estudam, tem que estudar o sistema nervoso. E o sistema nervoso está no corpo inteiro. Ele conversa com vários sistemas do organismo. Não é só o cérebro. Não dá para você estudar só o cérebro e falar, olha, agora eu entendi o cérebro. Não, você não entendeu, porque tem um corpo. Uma vez discutindo com uma neurocientista, ela disse o seguinte, não, você diz que o cérebro economiza energia, isso não é verdade. O cérebro toma atalhos. Aí eu perguntei para ela, que bacana. Por que o cérebro toma atalhos? Para economizar energia fofa, eu falei para ela. Porque ela não estuda o corpo. O corpo vive de economia de energia, nós vamos ver isso, e de termorregulação. Simples assim, tá? Então são essas coisas que nos movimentam. Então você que está fazendo neuromarketing, você que está estudando neurovendas, você que está estudando neuroeconomia, precisa entender o organismo. Não tem como fazer diferente. Não dá para estudar o cérebro num potinho, senão você vai ter o que a gente chama de reducionismo. Você vai estudar uma partezinha e levar aquilo como um todo, o que não é verdade, tá bom? Vamos lá então. Então, toda e qualquer reação que você tenha nessa vida é em função do seu cérebro, do seu organismo.
Tá? As pessoas também assustam e falam assim, professor, mas assim, eu não tenho consciência das coisas, eu não sei como é que assim, o meu cérebro age, eu não tô... Gente, existe uma discussão que chama My Brain Make Me Do It, meu cérebro me faz agir. Tá? Essa discussão é sobre eu tenho consciência ou não tenho consciência, eu sei o que eu estou fazendo ou não sei o que eu estou fazendo. O seu cérebro está dentro de ti, então ele é você. Só que sim, ele toma decisões antecipadas, sem que você saiba. Por exemplo, agora mesmo aí, o seu cérebro está regulando, conversando com o seu intestino, está regulando o seu sistema imune, está fazendo um monte de coisa que você não está percebendo. E por que não o comportamento econômico? Por que você acha que o comportamento econômico seria diferente? Que você ia perceber tudo, tá? Então assim, tudo que você faz, pensa, chora, ama, se apaixona, planeja, é em função de um cérebro e de um organismo. Não há diferença. E aí a gente fala, não, mas olha, nós somos diferentes sim, a gente faz business plan. Ah, que bacana, você faz business plan. Você sabia que macaco também faz? O chimpanzé, quando ele vai pescar a formiga, ele pensa antes, ele planeja, ele fala, vou pescar formiga. Ele vai lá na taboca, pega uma varinha, ele limpa, tira as folhas, deixa a varinha limpa e vai pescar formiga. Isso é planejamento, querido. Isso é business plan. Exatamente como você faz, né? E ainda você faz uma coisa errada, tá? Você faz business plan com a memória. Como assim? Você usa a memória para planejar. Só que a memória é o passado. E você não sabe o que vem pela frente. A gente viu isso na pandemia, né? Você se planejou para 2020 e olha o que aconteceu. Você planejou e mudou tudo. Tá vendo? Então, planejamento ele tem que ser, na verdade, inovador. A inovação vem disso, a criatividade vem disso. Tem uma tribo muito bacana, chama Inuits, lá no Alasca, que eles pensam completamente diferente da gente e falam completamente diferente. O que eles fazem? Quando a gente pensa no futuro, a gente aponta para frente, né? O futuro. Quando a gente pensa no passado, a gente fala, lá para trás. O presente é engraçado, que a gente faz assim, para baixo, né? Presente é agora. Por que não faz para cima, né? Mas o Inuit fala que vocês estão completamente errados, porque o passado está para frente. Você já viu tudo o que aconteceu. E o futuro está para trás, você não enxerga. E quem quer ser criativo, quem quer planejar, tem que olhar aonde ele não conhece, no desconhecido. Isso é um planejamento. Por isso que empresas vão muito bem, né? Steve Jobs e todos os grandes exemplos são caras que seguiam sua intuição e não ficavam planejando em função do passado, tá? Mas, de novo, voltando aqui, então, tudo que você pensa, age, planeja, ama. Você sabia que paixão é biológica? Te falaram? Não. A gente pensa, paixão é do coração. Isso é natural porque as pessoas falavam antigamente, né, filósofos, que o coração, né, nós éramos cardiocêntricos, que o coração era o centro do corpo. E não é o cérebro, tá? O coração é tão importante quanto, mas não é, né? Então, cardiocêntrico, por isso que no Dia das Mães você faz coraçãozinho, Dia dos Namorados, mas na verdade a paixão está aqui, não está aqui. Porque o cérebro faz manifestar o coração. Então, quando a comunicação manifestava, eles achavam que era o coração, porque eles sentiam mexer, bater. Então é o coração que é importante. Não, o cérebro é importante, tá? Então quando você se apaixona por alguém, é físico-químico. Você vai lá, encontra a criatura numa balada. Você chega perto e fala, uau, quero beijar aquela criatura. Sabe o que foi? O seu sistema imune, o seu odor, o odor dele veio para ti, você percebeu que aquela criatura tem um sistema imune diferente do seu. Por isso que atraiu. E quando beijou, trocou informação, também. Aí viu que realmente é diferente, você fala, caso amanhã. Se não for, você vai falar, não gostei do bafo, e larga, tá? Então, paixão, planejamento, nossa, estraguei o amor, né? Acabei de estragar o amor, beleza? Eu estrago mais algumas coisas, mas depois eu conserto, tá? Déjà vu também é outra coisa, né? As pessoas chegam e falam, olha, cheguei num lugar e eu já vivi essa cena. Tô arrepiado, vou jogar na loteria. Gente, o déjà vu é só um erro de processamento cerebral. Ao invés da informação vir pela área correta, ela vem incorretamente e registra a informação
na memória de longo prazo. Ao invés de registrar na de curto prazo, que depois você dormir vai para de longo prazo, ela registra direto na de longo prazo. Então você tem a impressão que você já viveu aquilo, mas você não viveu. E aí você fala, uau, que mágico. Tudo processamento cerebral. Beleza? Estraguei o amor, estraguei o déjà vu, né? Bacana. Bom, tudo que você faz nessa vida é físico-químico, como eu falei para vocês. Dentro de um neurônio, por exemplo, você tem sódio, potássio, sódio, potássio, sódio, potássio, positivo e negativo, que vão alternando dentro do neurônio fazer passagem elétrica, tá? Né? A passagem de eletricidade dentro de eletromagnética, dentro do neurônio, e entre os neurônios a comunicação é química. Então, tudo que você faz, pensa, age é físico-químico, tá? É assim que funciona. Não tem outra maneira de você pensar no ser humano. E aí eu te falo, você recebe informações via paladar, que é químico, via audição, que é físico, via os olhos, que são ondas, são físicas. Você recebe sobre o tato, que também é físico. Você recebe informações do olfato, que é química. E por que você nega físico-química? Se o mundo aparece para você fisiquimicamente, você tem que entender isso. É assim que você vai influenciar tanto a sua mudança, como das outras pessoas. Entendido? Sabe o que tem de bacana em ser um ser físico-químico para você que vende, para você que negocia, que quer persuadir? É que a física tem duas leis muito legais. Ela é preditiva e ela é repetitiva. Isso significa que vai sempre repetir a motivação, então você tem como prever. Deixa eu te dar um exemplo. Eu falei lá no começo do engenheiro, né? Então vamos imaginar que ele vai construir um prédio. Ele coloca uma barra de aço e essa barra de aço vai se expandir a 43 graus. Quando fizer 43 graus de temperatura, a barra de aço se expande. Quando voltar para 42, a barra de aço volta. Isso é repetitividade, tá? Na física, tudo é repetitivo. E se é repetitivo, é preditivo. Por isso que eu falo que é bacana. A biologia, porque a biologia, vamos lá, é física e química juntos, tá? Então, a biologia te dá padrões, coisas que o marketing não te dá, coisas que a administração não te dá. Né? No entanto, que é difícil lidar com as pessoas, você sempre para pensar como é que eu lido com isso, como é que eu lido com essa situação, como é que o RH vai lidar com aquilo outro, como é que eu consigo entender o consumidor, né? Porque o consumidor, como eu falei, comportamento muda, motivação não. Ela é preditiva e repetitiva, ok? Que fique bem claro isso na sua cabeça, tá? Bom, vamos falar de outra coisa que é sobre termos ou não poder, livre-arbítrio, poder de tomar decisões. Você precisa entender que 95% das nossas ações, de tudo que a gente recebe do mundo de percepção, são processadas de maneira não consciente. Exatamente, abaixo dos níveis conscientes. 95%. Só 5% você tem consciência. É mais ou menos assim. A gente capta 11 milhões de bits de informação por segundo e a gente só tem consciência de 40 bits por segundo. Por isso que você não tem essa informação. O seu cérebro captou tudo. Toda a imagem. Eu estou aqui nesse estúdio, meu cérebro está captando tudo que está acontecendo aqui no estúdio. Mas eu só tenho consciência de 40 bits. Então, como você quer ser consciente de tudo? Que é uma coisa que as pessoas morrem de medo, né? Porque eu não sou consciente, porque eu não tenho... Não! Como eu falei, o cérebro está tomando atitudes agora aí que você não tem a menor ideia, tá? Então não tenha medo, isso acontece muito. E aí você volta no consumidor. Tá bom. Se o sujeito não tem consciência, como é que ele escolhe? Será que é consciente tudo que ele escolhe? Será que é racional tudo que ele escolhe? Será que ele tem o livre-arbítrio de escolher? Ele quis escolher aquilo? Claro que não. São as influências ambientais. E é elas que você precisa entender. Né? Por exemplo, vamos lá numa pesquisa de marketing. Lembra de uma empresa de carros que lançou uns carrinhos coloridos? Tinha um amarelinho, tinha um verdinho limão, tinha um azul diferente. Vou te perguntar, cadê os carros? Não existem mais, né? Mas foi feita pesquisa no Brasil inteiro. Lembra de doces
né? Lembra de Doces, que era uma marca de leite condensado que fez doces, fez brigadeiro, beijinho e tudo? Cadê? Foi feita pesquisa no Brasil inteiro para ver se as pessoas queriam. Na pesquisa, todo mundo disse, sim, eu quero, ai que lindo, nossa, carrinho verde-limão, eu quero. Ninguém comprou. Porque, na verdade, eles nem têm consciência exatamente do comportamento de compra. Muito do que a gente compra tem a ver com o corpo, tem a ver com a pele, por exemplo. Quer um exemplo? Há tempos atrás eu fui numa livraria, eu estava subindo para comprar os meus livros técnicos. E aí eu passei por um livro que tinha uma capa verde, bonita, pus a mão no livro. Uau! Era emborrachado o livro. Falei, uau, que delícia! Nossa, que bacana, parei, dei uma olhada no livro, olha que legal. Tal. Mas fui lá, subi, fui comprar meus livros técnicos e tal. Quando eu desci com meus livros, eu passei por eles de novo. O que eu fiz? Pus a mão de novo. Olha que gostosa essa capa. Aí dei mais uma olhada e falei, gente, sabe que pode ser uma boa? Eu ando lendo muito livro técnico, né? Pensei comigo, muito livro técnico. Eu preciso ler um romance de vez em quando, né? Para intervalar, né? Para dar um descanso, por exemplo. Eu vou levar. Isso era uma desculpa. Sabe quem comprou esse livro? Meu tato. Meu tato comprou esse livro. Não foi, não foi racional a compra. No entanto, que eu nunca li o livro, está lá em casa, nunca li. Então, viu como as decisões são tomadas pelo corpo e você não tem a menor ideia? E sabe de uma coisa que eu fico muito bravo? É quando uma loja coloca, não toque no produto. Então monta museu, criatura, não monta loja. Se não é para tocar no produto. Tocar no produto vende muito mesmo, tá? Bom, falando da nossa não consciência de tudo, você sabia também que o cérebro toma atitudes antes que você tenha consciência? Então ele compra antes do que você tenha consciência de que quer comprar um produto? Benjamin Libet, na década de 70, fez uma pesquisa que era colocar uma pessoa com eletrodos no eletroencefalograma, olhando para frente de um computador, e esse computador tinha uma roda que circulava um ponteiro. E aí ele dizia para a criatura, olha, a hora que você quiser parar aí no número que você quiser, ia de 1 a 55, quando você quiser parar, você aperta o botão aí do computador e para, tá bom? Tá. Aí o sujeito falava, eu gosto muito do número 5, então vou por 55. O ponteiro chegava lá e puf, apertava. O que ele descobriu? Ele descobriu primeiro que a gente tem, antes do ato, né, de apertar o ato motor, a gente teve a consciência, vou apertar. Só que ele percebeu também que o cérebro já dava sinais, aperte 500 milésimos de segundos antes do sujeito ter consciência. Já se falou em 5 segundos, já se falou em 7, e hoje fala-se em 10 segundos antes o seu cérebro já tomou a decisão sem que você saiba, sem que você tenha consciência disso. Ah, mas então não sou... Sim, é você, eu já falei, o seu cérebro é você, ele está dentro do seu corpo, então ele é você, querido. Ele não é uma coisa extra. Sabe quem estragou tudo isso? Foi Descartes. Descartes estragou porque separou mente de cérebro. Eu não falei para vocês que mente é processamento físico-químico. Dentro do neurônio, sódio, potássio, positivo e negativo, entre os neurônios, a química. Ponto. Então, tudo que você faz, sonha, pensa nessa vida é físico-químico. Tá? E aí, o Descartes separou. Ele chamou de mente. Uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente. Como se a mente fosse extracorpórea, sei lá, alguma coisa separada do cérebro. Não. Mente é processamento físico-químico. Tá? Então, Pedro, eu te pergunto, se meu cérebro age sem eu saber, se eu não tenho consciência de tudo que eu faço, quem é que está agindo? Quem é que faz isso? Não? Vamos lá? Além do seu cérebro, a sua genética. Como assim? O gene me faz agir? Sim! O gene não constrói a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a sua altura, se você vai ter barriguinha ou não, cor da pele. Por que ele não influenciaria o seu comportamento? O gene influencia muito o seu comportamento. Segundo o Richard Dawkins, que tem uma teoria do gene egoísta, é ele que manda no seu comportamento. Que ele fala que o gene existe para replicar. O gene existe para
deixar para as próximas gerações, que o gene quer, por exemplo, ele trabalha com a nossa reprodução. O gene quer sempre que você reproduza. Aí as pessoas me perguntam, mas Pedro, não, por exemplo, transo, mas eu não tenho filhos. Né? Meu marido usa camisinha, ou eu uso pílula. Não, reprodução não quer dizer ter filho. Reprodução é a vontade de agir. Só a vontade de fazer sexo, ou se masturbar, ou pensar em sexo, já é o seu cérebro impelindo você a agir. Então, segundo Dawkins, Richard Dawkins, é exatamente isso. O cérebro quer replicar. Ele quer que você deixe para as próximas gerações, porque assim, eu deixo metade dos genes nos meus 2 filhos, os meus netos vão ter 1/4 dos meus genes, depois os meus bisnetos, e o gene vai sobrevivendo. Então, segundo ele, o gene, na verdade, é que manda na gente. Ele tem essa teoria. E existem uns estudos que são muito legais, chama-se Genoeconomics. Genoeconomia, ela trabalha com a influência da genética no seu comportamento econômico. Você sabe que existe uma variação genética chamada DRD4, que faz as pessoas serem mais impulsivas no comportamento de compra e de busca? Só que assim, o gene é 49%, o ambiente 51%. Então, o ambiente influencia o gene. Se você coloca um sujeito desse, que tem essa variação genética, DRD4, no meio do mato, ele não tem o que comprar. Então, o gene não vai se manifestar. Agora, se você coloca ele num shopping, ele vai ser um novidadeiro. Então, a genética tem uma influência monstruosa sobre o nosso comportamento de consumo. Então, nós temos que começar a estudar genética também, não só o cérebro. Começar a entender como é que funciona a genética, como é que a genética faz o meu cérebro agir. Entendido?